Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho, mais um Bom Dia Mercado, onde nesse dia 10 de abril temos Libertadores da América, Sul-Americana e o início das quartas de final da Europa League e da Conference League, com jogos finalmente mais interessantes, né? Geralmente com essa quantidade enorme de jogos que a UEFA apresenta pra gente na Conference, na Europa League, a gente acaba se perdendo, mas nós temos bons jogos. A Lazio, fora de casa, enfrenta o Bodo Glimt, o Rangers recebe o Athletic Bilbao, o United visita o Lyon e o Tottenham enfrenta o Frankfurt. Olha aqui, bons jogos aqui, cara. Frankfurt, excelente time na Alemanha. O Tottenham não fez uma boa temporada na Inglaterra, mas tem um time ok. O Lyon não tem um time assim tão forte para disputar título na França, mas enfrenta um United que tem talvez ali uma possibilidade de chegar na Champions via Europa League, né? Começou a descobrir essa questão de que a Europa League talvez sirva para alguma coisa, né? Porque os ingleses têm essa mania de desdenhar um pouco mais das competições europeias de segundo escalão. O Bilbao, grande time na Espanha também, que vem complicando a vida dos grandes por lá, enfrenta o Rangers. Recentemente esteve na final da Europa League e perdeu para o Frankfurt. A Lazio pega o Bodo Glimt. A Lazio fez uma excelente campanha na fase de grupos. E a Lazio também pode tentar uma vaga na Champions via Europa League e não só pela Série A italiana. Na Conference, a Fiorentina, atual vice-campeã, duas vezes, né? Perdeu para o West Ham e perdeu para o Olympiacos. Entra em campo. O Chelsea, que pode se classificar para uma Europa League. Não sei se o Chelsea está muito interessado na Europa League. Acho que o Chelsea está mais interessado em levantar um troféu. É sempre interessante. E o Betis, do Antony, pega o Jagiellonia, da Polônia. O time do Betis também está muito encaixado. É uma cotação de 1,30, hein? Será que vale a pena? Na Libertadores da América, Internacional, depois de empatar contra o Bahia e vencer o Cruzeiro no Brasileirão, pega o Atlético Nacional de Medellín. São Paulo, depois de empatar com o Galo e vencer o Tajeres, pega o Alianza Lima do Peru. E o Fortaleza visita o Colo-Colo no Chile. Jogo bem difícil para o Fortaleza, depois de ter tomado um cacete dentro de casa para o Racing. Falando nisso, o Racing pega o Bucaramanga. Na Sul-Americana, a Vitória pega o Defensa e Justiça, time chato da Argentina. O Atlético Mineiro recebe aqui o Deportes Iquique e o Fluminense enfrenta o San José de Oruro. Não tenho certeza, a gente vai falar sobre isso, se essas equipes brasileiras estão levando tão a sério a Sul-Americana. Talvez o Vitória, né? Dependendo da situação, talvez o Fluminense em algum cenário. Mas, por exemplo, o Corinthians não mandou tantos jogadores para enfrentar o seu adversário, não viajou muita gente. Então, acho que alguns times brasileiros estão mais focados no Brasileirão do que propriamente na Sul-Americana. Vamos conversar no nosso planejamento de hoje. Vamos tentar passar pelos principais jogos da Europa League e da Conference League antes da gente vir para Libertadores e Sul-Americana. Apesar de ser difícil buscar tanta informação, né? E obviamente são jogos de ida, então um cenário um pouco mais tenso, mas vamos pelo menos dar um contexto do que temos pela frente. Bodo Glimt enfrenta a Lazio. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada na tabela de classificação da Europa League esse ano. A Lazio teve a melhor campanha com 8 jogos, 6 vitórias e apenas uma derrota. Essa derrota foi fora de casa para a equipe do Braga. Já num período ali, acredito que o Lazio já estava bem encaminhada para a classificação, tá? Se não me falha a memória, até numa possibilidade de última rodada aqui, ó, 30 de janeiro, foi na última rodada da fase de grupos, foi quando a Lazio já estava classificada, levou um time misto, mas assim. Então não vou crucificar a Lazio não, tá? O time do Bodo Glimt ficou aqui na 9ª colocação, acabou tendo que disputar o playoff, teve 2 derrotas, 4 vitórias em 8 jogos. Dentro de casa, o Bodo Glimt fez uma campanha de 3 vitórias em 4 jogos, só perdeu uma partida, derrota para o Qarabağ por 2-1. Então quando perdeu, marcou gol. Tá? A Lazio, quando perdeu, fora de casa, para o Braga não marcou, foi uma derrota por 1-0, mas a Lazio já estava classificada. Campanhas, né? Caminhos para chegar até aí. Vamos dar um zoom aqui. O Bodo Glimt teve que disputar o playoff, né, o knockouts contra o Twente, passou com 3-0. Aliás, depois do Twente, né, ele enfrentou o Olympiacos. Deixa eu passar aqui, ó. Foi 2-1 na Holanda e 5-2 em casa, depois da prorrogação. Depois enfrentou o Olympiacos nas oitavas de final, passou por 3-0 em casa e 2-1 na Grécia. Perceba que começa a ficar mais complexo os adversários do Bodo Glimt, né? E mesmo assim, enfrentando o atual campeão da Conference League, ele meteu 3 no Olympiacos em casa e foi o que garantiu a classificação no jogo da volta, né?
fez o resultado. Igual, por exemplo, agora, eu acabei de trabalhar Arsenal e Real Madrid, 3-0 para o Arsenal. Grande surpresa do Arsenal, não por marcar gol no Real Madrid, porque isso já era esperado, mas por não sofrer o gol do Real Madrid. Isso foi uma grande surpresa para mim. Até imaginava o Real Madrid podendo tomar mais do que um gol, mas não o Real Madrid deixando de marcar. Será que o Real Madrid tem chance no jogo da volta? Comenta aqui embaixo para eu saber a tua opinião. Não dá pra duvidar do Real em Champions League, né? Mas cada vez mais parece que o Real Madrid vai se testando, né? Vamos ver se até aqui eu consigo passar. Vamos ver se nesse cenário aqui eu vou conseguir. Parece que é isso, mas tudo bem. A Lazio não precisou disputar knockouts, já foi direto aqui para enfrentar o Viktoria Pilsen, venceu fora de casa por 2-1 e empatou em casa 1-1 e agora enfrenta o Bodo Glimt. Jogo com cotação parelha, não vou puxar a sardinha para nenhum dos dois lados, eu gosto das duas equipes. A diferença é que o campeonato do Bodo Glimt acabou de começar e o da Lazio já está na Série A há bastante tempo, né? Para mim é um jogo para correção de preço, mas para tomar muito cuidado, porque o Bodo Glimt dentro de casa geralmente marca com frequência, tá? Eu não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols e eu não duvido que a Lazio possa sofrer gol do Bodo Glimt por aqui, tá bom? Como é favorita a Lazio, para mim é um favorito que pode se complicar. Eu respeito bastante essa equipe do Bodo Glimt. Outro jogo 1h45, agora a gente fala da Conference League. Aí eu vou abrir aqui a tabela da Conference para a gente entender como chega o Legia Varsóvia para esse jogo. O Chelsea foi líder do grupo, venceu 6 dos 6 jogos que disputou. Na Conference League foram menos jogos do que na Europa League, né? Em vez de 8 foram 6. 18 pontos, 5 gols sofridos, 26 gols marcados. O Chelsea nada de braçada. Se ele se empenhar, provavelmente será o campeão, a não ser que a Fiorentina ou o Betis complique a vida dele. Não posso ignorar o próximo adversário, o Varsóvia. O Legia ficou dentro do grupo de classificação direta, na 7ª colocação, perdeu 2 partidas. Foram derrotas em casa ou fora de casa? Deixa eu ver. Perdeu uma em casa. 2 vitórias e 1 derrota, perdeu para o Lugano por 2-1. O Chelsea, dentro de casa, claro, venceu todas, só tomou 3 gols e fora de casa, venceu todas e só tomou 2 gols. Vamos dar uma olhada no caminho? Dar um zoom aqui. Primeiro, o Varsóvia, que não precisou disputar playoffs, né? Disputou contra o Molde, 3-2 na casa do Molde e 2-0 na sua casa. O Chelsea enfrentou o Copenhague, venceu por 2-1 e depois em casa passou com 1-0 e agora se enfrentam. O Chelsea mesmo fora de casa com uma cotação de 1,57. Sinceramente, eu não acho que essa cotação tá errada não, tá? O que me deixa um pouco ressabiado é só saber ou não se o Chelsea vai jogar com o time titular. Eu acredito que vai, eu sei que é uma pergunta que pode ser meio tola, né? Mas provavelmente sim, o Chelsea já não tem tantas outras Copas para disputar, Premier League e essa daí, já foi eliminado das outras. Mas resta saber se o Chelsea no início do jogo ele vai ter todo o comprometimento que essa cotação exige. Uma cotação de 1,57, ela passa para a equipe favorita uma obrigação de controlar o jogo fora de casa. Porque se esse jogo fosse em casa, se você invertesse o mando, a cotação do Chelsea ia ser para baixo 1,30. Então a obrigação do Chelsea é dominar esse jogo fora de casa. Acredito que faça? Acredito que sim. Tenho certeza? Não. Pode ser que o Legia comece um pouco melhor. E aí a gente pode ter uma correção do Chelsea. E você que vem para trabalhar a favor do Chelsea pode pegar uma odd mais alta. Eu ainda acho que o Chelsea, levando o time titular e querendo, muito provavelmente ele tende até a vencer fora de casa, tá? Porém, eu só te indico vitória do Chelsea por aqui com uma cotação mais elevada. De preferência, próximo ou acima de 2. Certo? Para mim, é o melhor cenário possível, porque o Chelsea, como tem o jogo da volta ainda, o empate para o Chelsea não é ruim, e por acaso, se o Legia estiver vencendo por 1-0, o Chelsea tem total condição de se resguardar para poder decidir dentro de casa. Mas no fundo, ainda acho que o Chelsea deve vencer esse jogo fora de casa, tá? Próximo jogo, já vou falar aqui de Conference League para depois a gente fechar na Europa League. Fiorentina e Celje, não sei se é assim que se fala. O time do Celje, deixa eu conferir aqui. Da onde é esse time? Eu vou falar a verdade para você, eu não me lembro. E agora eu vou descobrir junto contigo. O Celje é da Eslovênia. Eu já tinha acessado a página dele durante a classificatória, mas eu me esqueci. Também não acompanho o campeonato esloveno, não vou mentir para você. Não acompanho mesmo. Tá? Voltando aqui na Conference League, nós tivemos a Fiorentina dentro da zona de classificação direta, né? Como eu falei, finalista das 2 últimas edições, venceu 4, empatou 1 e perdeu 1, teve um saldo, talvez o segundo melhor saldo, né? Foi. Segundo melhor saldo da competição, atrás apenas do Chelsea, e a única derrota foi para o Apoel Nicosia, fora de casa. A Fiore ainda decide em casa esse jogo. O Celje ficou aqui na 21ª colocação, teve apenas 2 vitórias, mais derrotas que vitórias, e dentro de casa venceu 2 e empatou 1.
pelo menos não perdeu nenhuma. Contra quem foi esse empate? Contra o Jagiellonia, que vai enfrentar o Betis. Ok, vamos dar uma olhada no caminho das duas equipes. Sérgio pegou o Apoel, dentro de casa empatou 2-2, ó, revés ou complicação em casa, teve que buscar a classificação fora. Então, a gente critica de um lado, também elogia, né? Depois enfrentou o Lugano, venceu em casa por 1-0 e perdeu fora de casa, mas se classificou nos penais. O time da Fiore, que não precisou disputar playoff, pegou o Panathinaikos da Grécia, perdeu por 3-2 no jogo de ida, mas o jogo da volta em casa venceu por 3-1. Então dá para perceber que o único jogo que a Fiore fez nas eliminatórias, fora de casa, ela marcou 2 gols. Então é um time agressivo, tá? Eu não duvido que a Fiorentina tenha... A gente tem aqui pelo menos um jogo para over 1,5 gols, mas eu não duvido desse ambas marcam. A Fiorentina também tem sofrido. Gol. O problema é se ela sair na frente, porque eu acho que ela vai se defender bem. A Fiore, nas competições da Conference que eu acompanhei, ela era um time excelente para sair atrás e buscar a virada. Vi várias vezes. Vi em Israel, jogando acho contra o Maccabi, não sei se foi contra o Maccabi Haifa. Foi uma coisa assim. Na temporada retrasada ou temporada passada. A Fiore tem esse cenário de tomar gol na Conference e buscar reviravolta fora de casa. Mas poderia ser um cenário pensar nesse ambas marcam, né? O Celso não é assim tão forte em casa, mas a Fiorentina pode sofrer gol por aqui. E nesse caso, 2,5 fica vivo, né? A possibilidade de 2,5. A Fiore na frente acho que já coloca o 2,5 como potencial, mas eu vou deixar o over 1,5 para trabalhar ao vivo. Por exemplo, o jogo tá muito amarrado, não tem ninguém na frente, pegar 2 gols no segundo tempo pode ser interessante. Agora, se você encontrou uma Fiorentina marcando cedo e indo para cima, o 2,5 é um potencial bem legal. Tá? Falar aqui do Betis contra o Jagiellonia antes da gente voltar para a Europa League. O Betis, na tabela de classificação, ficou na 15ª colocação, não foi uma campanha tão boa, teve que disputar playoff. O Betis perdeu 2 partidas, deixa eu ver se foi em casa ou fora. Dentro de casa, o Betis venceu 2, empatou 1, então as derrotas foram fora de casa. O Jagiellonia ficou na 9ª colocação, quase classificou direto. Teve apenas uma derrota, perdeu para a equipe do Boleslav, Mladá Boleslav, muito prazer, Theo Borges. Nos confrontos, quem que teve que enfrentar? Os dois, né? Os dois. O Betis venceu o Ghent fora de casa por 3-0 e no jogo da volta cozinhou, eu assisti o jogo, colocou ingressos populares, chamou a torcida para o campo, colocou os titulares ali no meio, né, meio tempo, só meio período. No final ainda tomou um golaço, mas foi só para cumprir tabela. O Jagiellonia pegou aqui o TSC, venceu por 3-1 fora de casa e venceu por 3-1 em casa. Caramba, que agressividade fora de casa, hein? Será que esse Betis passa em branco? Essa cotação de 1,30 do Betis? Depois, olha, volta aqui, ó. Jagiellonia fora de casa contra o Bruges, Cercle Bruges não conseguiu vencer, mas já tinha vencido em casa por 3-0. Primeiro jogo é que ele decidiu em casa, né? No segundo ele já decidiu fora. Rapaz, será que essa cotação do Betis? Vamos dar uma olhada aqui. O Betis sofreu somente em casa e contra o Vitória ele sofreu em casa 2 vezes e buscou a classificação fora por 4-0. Eu do que eu acompanhei o Betis, tá? Principalmente na Conference. Eu acompanhei o primeiro jogo contra o Vitória 2-2. Eu acompanhei o jogo da volta contra o Ghent, 1-0 pro Ghent, depois de um 3-0. Eu não duvido de um Jagiellonia marcando gol aqui não, tá? Eu não gosto dessa cotação do Betis 1,30. Mas, eu vou falar pra você que com essa cotação de 1,30, se a odd do Betis estabilizar eu não vou entrar, eu vou estar mentindo. Então eu vou deixar a possibilidade de trabalhar a favor do favorito no trade, né? Na minha área aqui no Exchange. Agora, pegar o meu dinheiro e colocar nessa cotação do Betis a 1,30 para deixar correr até o final, não farei, tá bom? Não vou fazer. Deixa eu até ver aqui como é que tá a situação. Até tem um valorzinho, ó. O Betis tem vencido 91% dos jogos que ele tem cotação de 1,30. Mas eu esperaria essa cotação subir pelo menos um cadinho, tá? Pelo menos um cadinho. Não, eu não tô falando de jogadores porque eu não sei se a gente vai ter na Conference League mercados para jogadores, tá? Mas se tiver, eu volto para falar um pouquinho. No final, daqui a pouco eu volto para falar um pouco sobre jogadores, tá? Vamos voltar para a Europa League? Rangers e Athletic Bilbao. Cotação 2,10 pro Bilbao, 3,25. Deixa eu voltar aqui no Betis, que eu me esqueci de falar do mercado de gols. O Betis, com essa cotação de 1,30, ele meio que fica numa obrigação de decidir esse confronto no primeiro jogo. Por mais que ele tenha o jogo da volta, e por mais que ele já tenha mostrado para o Vitória em Portugal que ele pode golear uma equipe fora de casa, como ele fez, eu acho que o Betis deveria buscar uma classificação em casa, tá? Porque fora de casa ele pode se complicar. Então o que a gente pode pensar aqui? O cenário que mais vai deixar esse jogo aberto seria um Betis fazendo 2-0. Eu não tô vendo o Jagiellonia se expor num 0-0 e nem num gol de desvantagem, ou seja, num 1-0 pro Betis.
Betis? Não faz sentido, porque o jogo é eliminatório, então no jogo da volta ele poderia buscar uma recuperação. Agora, 2 gols pro Betis deixaria o jogo mais animado. Foi o que aconteceu com o Arsenal e Real Madrid. O Arsenal marcou o segundo gol com o Declan Rice de falta, uma falta espetacular. O jogo ficou maluco, o Real Madrid foi pra cima igual um louco e tomou mais um gol do Merino. Então seria interessante sim, apesar do contexto do primeiro jogo ser mais under, depois que o jogo tá 2-0, fica um cenário interessante, né? Então seria legal buscar mais gols se o Betis estivesse vencendo por 2-0, tá? Rangers e Atlético Bilbao. O Rangers ficou na 8ª colocação, classificou direto, teve 2 derrotas e 4 vitórias. Dentro de casa, o Rangers não foi um bom mandante, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Uma das derrotas foi pro Olympique Lyon. Nossa, tomou 4 do Lyon em casa. Meu Deus. Depois venceu o Steaua Bucareste, marcando 4-0. Empatou 1-1 com o Tottenham e venceu o União São Gelás por 2-1. Somente em uma das partidas ele não sofreu gol em casa, hein? Marca aí essa informação. O Bilbao foi o segundo colocado geral, tomou apenas 7 gols e fora de casa, o Bilbao teve apenas uma derrota. Não foi uma campanha super forte também, vai. A última derrota para o Bilbao fora de casa foi para o Beşiktaş, 4-1. Marcou contra o Fenerbahçe na Turquia, vencendo por 2-0. Mesmo na derrota para o Beşiktaş, marcou um gol. Marcou contra o Ludogorets, 2-1. E no empate com a Roma, 1-1. Então o Bilbao, ele marcou em todos os jogos fora de casa. A gente tem aqui um contexto já de possibilidade grande de ambas marcas. Apesar do Bilbao não ser um time que sofre tantos gols. O Bilbao sofreu 1 gol apenas por jogo, uma média, né? Um pouquinho mais. Foram 6 gols sofridos em 4 jogos. Não é uma média tão grande. Mas eu gosto de pensar nesse ambas marcam porque o Rangers tende a vir pra cima, tá bom? Um jogo pra mim pra correção de preço, mas não duvido de um ambas marcam e eu de um over 1,5. Pegaria o over 1,5 de saída? Não. Cotação de over 1,5 de saída é uma cotação ruim, 1,28. Não gosto. Agora, se amarrou no 0-0, segundo tempo, o mercado começou a subir, está com uma cotação dentro da sua taxa de acerto, dentro da sua faixa de entradas, pode ser interessante. Não estou cuspindo a entrada para você. Não vou chegar aqui e falar over 1,5 aqui, over 1,5 ali, over 1,5 lá. Você tem um método para over 1,5? Não tem. Pô, então não faz. Não inventa moda. Tá? Não inventa moda. Valida a metodologia, descobre sua taxa de acerto, sua odd média de entrada. E aí, se você me escutar falando alguma coisa, concordar comigo, beleza, você já fica de olho. Agora, não vai no que eu tô falando se você não tem metodologia, que você vai estar atirando no escuro. Não faz sentido, tá? Assiste, se você já tá num período já de maturação, de calejar o emocional, assiste o podcast que eu acabei de criar, que chama Papo de Aposta. Tem 2 episódios já. E eu vou... Aos poucos eu vou gravando mais. Ali é um papo mais tranquilo, para você entender mais como é que funciona de fato isso daqui, de alguém que está aqui há muito tempo, te falando a real, né? Não vou passar a mão na sua cabeça, vou te mandar a real. Você vai curtir. Mas se você não tiver nesse momento ainda, se você acabou de começar, aquilo ali vai ser um porre para você. Você vai achar um chato pra caralho. Um cara meia hora falando um monte de baboseira. Mas quando você tiver na hora certa de escutar, vai fazer muito sentido, tá bom? Não é para todo mundo aquilo ali não. Ainda não, né? Mas vamos lá. Para mim, jogo, para você trabalhar, se você é um trader correção de preço, se você é um punter, não vem abraçando uma equipe ou outra, porque é um jogo de ida ainda, e acredito sim no Bilbao podendo marcar na Escócia, tá? Lyon e United. Esse é o caminho mais fácil, na verdade é o único caminho, que o United e o Tottenham têm, 2 times ingleses disputando o mesmo caminho, para chegar na final, aliás, na Champions League do ano que vem, né? O caminho do United, olha só, o United ficou na 3ª colocação, não perdeu nenhum jogo, então ele já começou a interpretar a Europa League de uma maneira diferente, mas nos últimos jogos ele passou a jogar muito melhor, inclusive vencendo e classificando contra a Real Sociedad, tá? Então, para mim, é um United que vem amadurecendo. Se você olhar com carinho, os últimos jogos do United na própria Premier League já foram jogos de mais amadurecimento, né? Você teve um empate contra o Arsenal 1-1, você teve a classificação contra a Real Sociedad 4-1, apesar do juiz ter ajudado bastante com os penais Mandrake. Teve uma vitória contra o Leicester por 3-0, perdeu para o Forest por 1-0, mas aí o Forest é difícil de jogar mesmo, e empatou com o City no derby de Manchester, né? Então, conseguiu segurar o City, conseguiu segurar o Arsenal, classificou contra a Real Sociedad, um time forte. Para mim, o United, ele se coloca assim como um grande candidato, na minha opinião, de passar. E lá na França, eu não vejo o United se expondo tanto. Eu acho que vai fazer o tipo de jogo que fez contra a Real Sociedad fora. Acabou tomando um gol numa besteira do Bruno Fernandes, né? Botou a mão na bola. A Real Sociedad teve um pênalti para bater com o Oyarzabal e converteu. Mas foi um United muito mais preocupado na defesa, muito mais resguardado, podendo jogar no contra-ataque, e assim o fez quando estava na frente do placar, buscou bastante contra-ataque. Então, sinceramente, eu não duvido que o United possa ter um bom resultado fora, tá? E também por conta disso,
isso, eu não espero um jogo com muitos gols no início. A única coisa que me faz acreditar num cenário de over aqui seria o Lyon conseguir furar a defesa do United ao ponto de marcar 2 gols de vantagem. E aí um time do United que tá amadurecendo, mas que ainda tem aquele resquício de problema, se por acaso sofrer 2 gols, eu acho que dá uma chacoalhada emocional e aí o planejamento vai pro caralho, né? Com todo respeito, e aí vira um jogo de trocação franca. Até que isso aconteça, se é que vai acontecer, o 0-0 me passa um cenário mais tranquilo, um jogo under, porque o Lyon sabe também que está enfrentando um time forte, sabe que tem que fazer o resultado em casa, mas que não pode dar mole para perder, porque buscar fora vai ser difícil. Então até que saia o primeiro gol, para mim, eu não apostaria no mercado de gols. E o primeiro gol, possa acontecer de fato um primeiro gol, eu ainda preciso fazer uma outra análise, que é, essa equipe que marcou, ela está mais preocupada em proteger ou quer contra-atacar? Se for uma equipe que só quer proteger, se for o United, por exemplo, mais focado em levar para a Inglaterra, eu não vou gastar dinheiro buscando mais gols num cenário assim, tá? O que vai potencializar esse jogo para gol seria uma vantagem de 2-0 para um ou para outro. De resto, não acho que é um cenário tão forte assim para gols. Em relação a valor no match odds, no mercado de resultados. Eu não gosto de trabalhar seco a favor do United, mas eu não duvido que a gente possa ter aqui um United saindo pelo menos com um empate, ou não perdendo por mais do que um gol de diferença. Então talvez um handicap a favor do United, para ele não perder por mais do que um gol de diferença, seja interessante, tá? Porque o United sabe que se trouxer uma derrota por 2 gols de diferença para casa vai ser mais difícil. Não é todo dia que você tem um árbitro ajudando bastante como ajudou contra a Real Sociedad. Tá? O Lyon, que eu acabei nem falando, né? Não posso deixar de fora. O Lyon ficou dentro do cenário de classificação. O Lyon teve 16 gols marcados e dentro de casa, o Lyon teve uma campanha de 2 vitórias, um empate e uma derrota. 6 gols marcados, 4 gols sofridos. A derrota do Lyon em casa foi contra o Besiktas. Depois venceu o Olympiacos 2-0, venceu o Frankfurt por 3-2 e venceu o Ludogorets, aliás, empatou com o Ludogorets 1-1. Somente na vitória contra o Olympiacos ele não sofreu gol. Será que o United consegue? Fora de casa o United teve o quê de campanha? Eu lembro que foi 1-1 com a Sociedad nas oitavas. No cenário de classificatória, 2-0 para cima do Steaua Bucareste, 2-1 no Vitória Pilsen, empatou 1-1 com o Fenerbahçe e 3-3 com o Porto. Então marcou gol em todos os jogos fora a equipe do United. Será que a gente consegue pensar no ambas marcam aqui? Ou num jogo pelo menos com over 1,5? Não sei não, eu vou continuar com essa minha ideia de um jogo mais amarrado, tá? Porque é muito importante esse jogo para as duas equipes. Deixa eu só conferir qual a posição do Lyon na França. O Lyon está na 5ª colocação com 48 pontos. Dá para o Lyon pensar em chegar perto aqui do Mônaco, pegar uma vaga na Champions? Dá. Agora, se você olhar para o United, você não consegue ver chance nenhuma do United pegar uma vaga na Champions, né? Você já conhece a tabela da Premier League, olha lá. Então para o United é um jogo muito mais importante. Já que eu não falei de jogadores, no jogo do United eu lembro. Vamos focar no Casemiro, se ele estiver disponível, e no Mazraoui, assim como no Bruno Fernandes para roubo de bola. Todos os 3, tá? Se for para roubo de bolas, são os 3 que eu foco muito. E jogando fora de casa, acredito que o Onaná vai trabalhar também. Para finalizar a Europa League, Tottenham e Frankfurt. O Tottenham fez um jogo ok contra o Southampton. Não era de se esperar outra coisa, né? O Southampton já caiu e o Tottenham tinha que vencer. Chegou a tomar um gol no final, no 2-1 e depois buscou o 3-1. Achei que o Tottenham recuou demais, mas enfim, estava pensando mais no jogo contra o Frankfurt. É justa essa cotação do Tottenham em 75? Vou ser sincero com vocês? Não acho. Para mim é um favorito que pode se complicar. Pode vencer por 10-0 o Frankfurt aqui, mas do que eu vejo o Frankfurt na Alemanha, por mais que tenha perdido o Omar Marmoush para o City, o Frankfurt é um time muito adaptável, um time muito traiçoeiro, eliminou o Ajax da Europa League nos playoffs. A campanha do Frankfurt na competição, o Frankfurt ficou aqui na 5ª colocação, 1 ponto a menos do que o Tottenham. Fora de casa, o Frankfurt teve, vamos achar aqui, 2 vitórias e 2 derrotas. Perdeu para o Lyon, 3-2, mas marcou gol fora. E perdeu para Roma por 2-0. Venceu a equipe do Besiktas por 3-1 e venceu o Midtjylland por 2-1. Nas eliminatórias, o Frankfurt passou pelo Ajax. Na Holanda, 2-1. Se eu não me engano, ele saiu atrás e virou o jogo. E na Alemanha, 4-1, explorando ali a necessidade do Ajax. É um time traiçoeiro para contra-ataque. Por isso que eu acho que o Tottenham em 75 pode se complicar, tá?
O time do Tottenham teve que enfrentar o AZ Alkmaar. Fora de casa, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e aí se classificou 3-1, tomou um gol em casa. O Tottenham em casa, na Europa League, ele venceu, vamos lá, o Karabakh por 3-0, o AZ Alkmaar por 1-0, empatou 2-2 com a Roma e venceu 3-0 o Elfsborg. Enfrentou só uns timinhos pro nível do Tottenham bem acessíveis, com todo respeito. Agora o Frankfurt é um time traiçoeiro, um bom time de contra-ataque, cuidado para trabalhar a correção de preço aqui, se você vê o Tottenham bem em campo, porque o Frankfurt sabe contra-atacar e geralmente os contra-ataques do Frankfurt, se você ficar desatento, ainda mais numa Europa League, com 1, 2, 3 jogos ao mesmo tempo, depois 3 jogos ao mesmo tempo da Conference. Perde atenção nesse back favorito no Tottenham, não lê a pior equipe no Frankfurt pra tu ver o que acontece. Do nada tu vai bater o olho e o Frankfurt vai estar dentro do gol. Cuidado, tá? Pra mim, eu não duvido de ambas marcam. Eu não queria levantar esse jogo com uma hipótese de over goals, porque é jogo de ida, mas o último jogo do Frankfurt, por exemplo, nas eliminatórias, que foi nas oitavas, foi contra o Ajax, foi 2-1. Então, não vou, assim, ficar assustado se aqui a gente tiver um 2,5. Não vou mesmo. A defesa do Tottenham não me passa confiança, com todo o respeito. Mas o Tottenham tem, na Europa League, um caminho único e um caminho possível para chegar na Champions. E seria um excelente resultado para o Postecoglou, tá? Se quiser classificar contra o Frankfurt, tem que fazer o resultado na Inglaterra. Na Alemanha, se sair da Inglaterra com derrota, na Alemanha vai ser... bicho vai pegar. O Ajax já sentiu na pele isso. E olha que o Ajax, melhor time na Holanda hoje, hein? Já sentiu na pele, tá? Cuidado. As cotações na Inglaterra, quando jogam competições europeias, são esmagadas mesmo. Isso aqui não é porque o Tottenham é muito melhor que o Frankfurt, é porque o mercado inglês pesa mesmo os times ingleses. Então, eu prefiro tomar cuidado com esse Tottenham. Para mim, tomaria bastante cuidado, tá? Em relação ao roubo de bola na Fiorentina, eu ficaria de olho no Dodô. Para mim, um jogador muito interessante que tem cumprido esse roubo de bola com muita frequência. No Betis, eu ficaria de olho no Sérgio Altimira e no Aitor Ruibal. São duas opções interessantes. Se um não jogar, você pode ficar de olho no outro. No Chelsea, a gente pode falar do Caicedo, né? Moisés Caicedo, um dos principais roubadores de bola da equipe, se tiver disponível. Caicedo não jogou tantos jogos assim na Conference League, não era um dos principais roubadores de bola, mas é um jogador que eu tenho um carinho muito grande. Se você colocar na Premier League, o Caicedo é um dos líderes aqui do desarmes na equipe do Chelsea, com uma média de quase 3 desarmes por jogo. Se você quiser arriscar uma possibilidade de 2 desarmes dele, mas aí primeiro você tem que saber se ele vai jogar ou não, né? Nos complementos aqui de jogadores, no lado da Lazio, a gente falou recentemente do jogo da Lazio contra a equipe da Atalanta, eu continuo indicando o mesmo jogador, que é o Rovella, tá? Para mim, dos principais roubadores de bola da equipe da Lazio, o Rovella, Nicolo Rovella, para mim é a primeira opção com uma média altíssima. Aí você pode pegar aqui, por exemplo, do lado do Frankfurt. Você tem duas opções interessantes, o Nathaniel Brown, que é esse jogador aqui. Deixa eu ver se eu consigo buscar o dado dele para vocês, ó. Esse aqui, Nathaniel Brown, para mim é um dos principais, ficaria de olho nele se ele for, obviamente, jogar. Do lado do Tottenham, para mim, principais desarmes, o Doguier, né, ou o Pedro Porro. Um dos dois, dependendo de quem for jogar, as médias são altíssimas. O Romero também, mas o Romero não sei se ele tá lesionado ainda. Então, acho que eu passei por quase todos os jogadores, né? Em relação ao roubo de bola, não falei muito do Rangers e do Bilbao. Eu realmente não sei se vai abrir esses mercados nas competições, mas dos nomes que eu tenho, assim, de médias mais altas, são esses. Vamos para Libertadores e Sul-Americana. Na Libertadores, às 7 horas, nós temos o Internacional enfrentando o Nacional de Medellín. Sinceramente, acho a cotação do Inter justa, tá? O Internacional tem um time muito bem treinado, jogadores muito qualificados, vem de uma grande vitória contra o Cruzeiro, apesar de ter tido ali aquela polêmica de jogador expulso do Cruzeiro, e vem de um bom resultado fora de casa contra o Bahia. Precisa vencer, né? Já assume a liderança do grupo, já seria muito bom para a equipe do Internacional. Porém, o Atlético Nacional, ele começou vencendo o seu jogo contra o Nacional e ele está na liderança aqui com 3 pontos. Aqui o grupo dá para perceber mais fácil. Eu acredito que o Atlético Nacional não venha para Porto Alegre para se expor. Então tende a ser um jogo onde você tem a oportunidade para trabalhar um back favorito, estar a favor do Internacional aproveitando a estabilidade de preço. Até eu não tenho essa metodologia. Então não é para você que eu estou falando, né? Não é contigo. Se você é um trader, se você trabalha numa exchange como a minha parceira Betfair, o link está aqui embaixo. Ótimo. Aproveita e já faz os meus cursos para você entender como funciona o mercado.
tudo de graça, tá? Agora, não é para você trabalha numa casa de aposta, não tem problema. Independente da casa de aposta que você trabalhe, não é para você trabalhar aqui com estabilidade de preço, porque não vai funcionar as mesmas metodologias. Mas se você pensar numa vitória do Internacional, não acho assim um cenário ruim. Só pegaria uma odd um pouco mais elevada. Por que eu gosto de pensar numa odd mais elevada? Qual que é o contexto do jogo? O Atlético Nacional ele venceu o seu jogo contra o Nacional 3-0. Jogo de ida. No jogo em casa. Por que pensando em classificação, ele vai se expor contra o Internacional? Se ele vier para Porto Alegre exposto, ele pode tomar uma goleada e pode perder todo esse saldo. Além de, obviamente, já ver o Internacional colando. Se ele chega em Porto Alegre e ele busca um ponto e volta para a Colômbia com um ponto, seria excelente. Então ele ficaria com 4 pontos, ele manteria o Internacional com 2, ele seria líder do grupo, teria o melhor saldo e tudo mais. E aí ele vai somando pontos em casa e vai empatando fora. Acho excelente esse planejamento na Libertadores. Geralmente é assim que as equipes vão avançando. Mas quando você busca esse tipo de jogo, você tende a jogar de maneira mais compactada. Por isso que eu acredito que o Internacional pode ter um pouco mais de dificuldade de achar o primeiro gol. E por isso também que se ele pode ter um pouco mais de dificuldade, você pode tentar buscar essa odd um pouco mais elevada. É claro que se o Inter dominar o jogo, principalmente o primeiro tempo inteiro, a cotação do Inter vai demorar a subir. Então você não vai ver essa cotação do Inter a 2 tão cedo. Até eu quero pegar 2. Você vai demorar, você vai ver ela aos 60, 70 minutos. Agora, você pode ter o Atlético Nacional saindo na frente, você pode ter o Internacional não começando tão bem. Não é muito melhor você esperar para se posicionar ao invés de você já buscar a vitória antes do jogo começar? Você nem sabe como é que vai ser os primeiros minutos de jogo. Vai que acontece uma expulsão contra o Internacional logo no início. Calma. Nem todo jogo o Inter vai marcar com 2 minutos de jogo que você vai perder o gol. Vai devagar, calma. Eu acho que o Internacional vence esse jogo, mas eu gostaria de pegar uma cotação mais elevada. Dá para pensar em gols aqui? Bom, o Atlético Nacional tem um saldo legal. Provavelmente, mesmo tomando um gol contra o Inter, ele não deve ficar se expondo tanto, pensando justamente no saldo. Agora, se o Internacional abre 2 gols de vantagem, aí o jogo fica bem interessante. Principalmente se o Inter quiser contra-atacar. Ele já mostrou contra o Cruzeiro que ele tem bastante essa efetividade no contra-ataque. Então, pensando no cenário de gols, se o Internacional fizer 2-0, eu buscaria o over 2,5. Mas não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols. Só qual que é o problema? Se o Atlético Nacional de fato vier para se defender, o Inter pode demorar a marcar. E aí se ele marcar, por exemplo, aos 70, 80 minutos, talvez ele fique cozinhando ali, o Atlético Nacional não queira se expor tanto, porque não é um saldo tão ruim, e a gente tem um jogo terminando 1-0. Então, eu prefiro, se for para trabalhar gols, esperar o primeiro gol do Inter para ver quando esse gol saiu, para depois pensar em gols. E se o primeiro gol for do Atlético Nacional? Não dá para contar só com ovo na cloaca da galinha, né? Se for do Atlético Nacional, a tendência é que fique mais amarrado ainda. A Inter vai fazer um bloqueio, um absurdo, né? Uma blitz, mas, por enquanto o Atlético Nacional estiver vencendo por 1-0, é um jogo amarrado, tá? Então, toma um pouco de cuidado. São Paulo, aliás, vamos voltar aqui, ó. Eu quero ver primeiro como é que tá a tabela, né? Como é que tá o Alianza Lima lá na Colômbia. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma prestigiada. Aqui, ó, primeira A, apertura. Terceiro colocado, 7 vitórias em 12 jogos. Fora de casa, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Sofreu 8 gols em 6 jogos. Não sofre tanto, né? Mas também não marca tanto. Não é assim uma equipe tão forte, vai. É muito mais forte o Internacional. Tem muito mais qualidade, na minha opinião. Mas, se fizer um jogo fechadinho, pode causar dificuldade aqui pro Internacional, sim, senhor. Agora sim, São Paulo e Alianza Lima, 1,38 a equipe do São Paulo. O Alianza Lima no Peru, geralmente por lá é um time muito forte. Vamos ver como é que tá aqui a tabela de classificação. Liga 1, quarto colocado, acabou de começar o campeonato, 2 derrotas, 4 vitórias. Fora de casa, o Alianza Lima perdeu 2 e venceu apenas 1, então não começou tão bem a competição. No campeonato passado, foi o quarto colocado, numa apertura, com 11 vitórias em 7 jogos. E na Liga 1 ficou aqui com 22 vitórias em 34 jogos. Até uma equipe bem agressiva, né? Mas enfim, o São Paulo vem de um bom resultado contra o Tajeres, fora de casa. Empatou com o Galo no Brasileirão, que também não é um resultado ruim. Só que eu tenho meus problemas com essas cotações de 1,35, 1,38, 1,40 em Libertadores. Mas eu acredito num São Paulo bem superior. Mas vamos pensar em grupo. Primeiro de tudo, né? Vamos pensar no grupo. O Alianza Lima perdeu o primeiro jogo, já começou com derrota em casa para o Libertad. Isso faz com que, completamente diferente da equipe do Atlético Nacional do Medellín, ele não deve vir para o Brasil só para se defender. Contra o São Paulo, já sabendo que o São Paulo venceu fora e ele perdeu em casa, contra o São Paulo já vira até um confronto direto. Porque se ele perde a segunda, ele já cai para a última colocação do grupo, aí ele ainda vai ter que jogar com o São Paulo em casa, vai ter que jogar com o Libertad fora e ainda vai ter que pegar o Tajeres lá na Argentina e em casa. E aí fica difícil para o Alianza Lima se classificar. Então, para mim, dá para imaginar um Alianza Lima
Lima um pouquinho mais agressivo do que o Nacional, o Atlético Nacional no caso. Com isso, essa cotação do São Paulo ela fica ainda mais perigosa, porque se o Alianza Lima vem para fazer um jogo mais de trocação em alguns momentos, você pode pensar no contexto de um jogo over 1,5, até numa possibilidade de 2,5. E por que eu falo que a cotação de 1,40 fica um pouco mais perigosa? Porque o Alianza Lima pode adotar uma postura mais agressiva de marcação. Ou seja, o São Paulo está ali construindo o seu jogo na parte defensiva, no meio campo. O Alianza Lima um pouquinho mais recuado, só que mordendo muito na marcação. Isso pode induzir o São Paulo a algum erro. Não quer dizer que o São Paulo seja inferior tecnicamente. Lógico que não. O time peruano é muito inferior tecnicamente ao São Paulo. Mas no desespero da equipe peruana, você pode ter um São Paulo errando. Claro que o São Paulo pode corrigir, pode virar o jogo se acontecer, mas é uma cotação que fica um pouco mais perigosa. E eu gostaria de trabalhar a favor de São Paulo em 40 se fosse o cenário do Inter. Um time do Alianza Lima, por exemplo, que venceu o primeiro jogo, supondo que ele tivesse vencido o Libertad em vez de ter perdido. Ele viria aqui no Morumbi para ficar fechadinho, provavelmente. Aí seria excelente trabalhar a favor de São Paulo. Mas com o Alianza Lima podendo em algum momento se expor, eu prefiro pensar no mercado de gols do que pensar na vitória do São Paulo com essa odd. Se o São Paulo sair atrás, eu pensaria até numa possível virada, num empate anula. Ou se o São Paulo não conseguir marcar cedo, eu até pensaria numa vitória do São Paulo com uma odd mais alta, 1,80, 2, se eu fosse um punter. Mas essa cotação do over num cenário onde o Alianza Lima precisa também, acho engraçado, tá? Acho engraçado. Contra o Tajeres, a gente viu um São Paulo enfrentando uma equipe que sabe se defender. Não sei se o Alianza Lima vai conseguir se defender tão bem. E se quiser fazer um jogo agressivo, então nem se fala, né? Então podemos ter até um cenário de 2,5 aqui. Não sei se eu estou exagerando não, mas acho que a gente pode até ter um cenário de 2,5 gols. Colo-Colo e Fortaleza. A situação do Fortaleza não é mole, porque o Fortaleza perdeu o primeiro jogo em casa para o Racing. Nenhuma surpresa, com todo respeito. O Racing é um time muito mais preparado. Tinha sido campeão da Sul-Americana contra o Cruzeiro, tinha sido campeão da Recopa contra o Botafogo, uma equipe muito, muito sólida e acabou complicando a vida do Fortaleza. Agora o Fortaleza vai no Chile enfrentar o Colo-Colo. Nesse momento, em relação à tabela, o Colo-Colo já teve um empate 3-3 contra a equipe do Bucaramanga, fora de casa, e já temos um Racing disparado na frente. É um confronto direto aqui. O Fortaleza, para o melhor dos mundos, o Fortaleza não pode perder no Chile. Se o Fortaleza não perder no Chile, ele mantém o Colo-Colo com 2 pontos, ele soma o seu primeiro ponto, e provavelmente o próximo jogo vai ser em casa contra o Bucaramanga. Seria muito... Deixa eu ver se vai ser em casa contra o Bucaramanga. Vai ser... Aqui não tem ainda na tabela, mas provavelmente vai ser. Seria muito mais fácil para o Fortaleza chegar a 4 pontos na terceira rodada, porque o Colo-Colo vai enfrentar o Racing. Aí deixa o Racing lá tentar pegar a primeira colocação, o Fortaleza já vai subindo na tabela. Agora, se voltar do Chile com uma derrota, se voltar com uma vitória seria excelente, mas se voltar do Chile com uma derrota vai ser muito ruim para o Fortaleza. Muito, muito, muito ruim. O que o Fortaleza não pode é cair na pilha no segundo jogo de sair pra cima igual um maluco. Não pode. Porque jogar lá já é chato. A gente viu, o Botafogo foi jogar contra a Universidade Católica, que não é um time de tanta qualidade. Jogou mal pra caramba, perdeu. Então não pode ir pra cima igual um maluco, na minha opinião. Tem que jogar... Cara, Libertadores é jogo de xadrez. Ah, tomei 3-0 no primeiro jogo, vou pra cima igual um maluco pra buscar saldo. Calma. Tira saldo contra o Bucaramanga. Tira saldo em casa contra o Colo-Colo. Busca um empatezinho no Chile, seria excelente. Se vencer, maravilha, mas se puder buscar um empatezinho, melhor ainda, tá? Esquece saldo, esquece partir pra cima igual um doido, senão vai dar confusão. Tá? Para mim, um jogo pra gente trabalhar correção de preço. Não me abraçaria em nenhum dos dois lados. O time do Colo-Colo no Chile, vamos ver como é que ele tá aqui, ó. Liga Primeira, essa aqui, ó. Colo-Colo tá na 10ª colocação. 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. Dentro de casa, o Colo-Colo venceu 1, empatou 1 e perdeu 1. Deixa eu ver como é que foi no ano passado. Ó, no ano passado o Colo-Colo foi o líder. Dentro de casa, venceu 12 e perdeu 3. Ih, rapaz. Aí, aqui complicaria pro Fortaleza. Então, é isso. Não me abraçaria no time do Vojvoda, nem no Colo-Colo nesse momento. Para mim, se for para tomar alguma decisão, ao vivo. Não acho que é um jogo com expectativa over. Pro Colo-Colo, empatar com o Fortaleza depois de ter empatado com o Bucaramanga é um resultado mais ou menos ruim. Mas ele empatou com o Bucaramanga fora de casa, então ele ainda joga com o Bucaramanga em casa. O problema é que ele ainda pega o Fortaleza fora, né? Então o Colo-Colo vai querer vencer. Mas pro Fortaleza, um empate não é ruim. Tomara que cale minha boca, tomara que vença, dê uma goleada, mas não é mole, tá? Não vai com muita sede ao pote em Libertadores, que é fogo. Sul-Americana, tomo muito cuidado com a expectativa dos brasileiros. Corinthians, pelo visto, já tá abdicando da competição. Já não mandou os jogadores para viajar, acho que poucos jogadores viajaram. Fluminense pega o San José de Oruro. Vamos dar uma olhada nisso aqui? O que a gente pode esperar de um Fluminense?
como é que tá o San José de Oruro na Bolívia? É o líder do campeonato boliviano com 2 vitórias em 2 jogos. Tá cedo, né? Como é que foi a temporada passada? Ficou no grupo D na segunda colocação, fora de casa aqui, ó, fica mais fácil. Nossa, fora de casa teve 9 derrotas e 3 vitórias. O Fluminense jogou melhor contra o Bragantino. Essa cotação de 1,07 eu tô fora. Se essa cotação de 1,07 do Fluminense me encontrar na rua, eu atravesso a rua. Ah, mas não quero, tô fora. Não é porque não vai vencer, não. Provavelmente deve vencer e se quiser pode até golear. Mas não vou inventar a moda, né? Não vou. Atlético Mineiro e Deportes Iquique. O Galo conseguiu fazer um jogo, na minha opinião, pior que o de São Paulo do que fez contra o Grêmio. Não venceu no Brasileirão ainda. Primeiro jogo, o Galo empatou com o Cienciano. Não jogou mal, mas pô, mesmo assim, jogando fora de casa contra o Cienciano, não venceu. 1,17 também a saúde do Galo. Eu não vou inventar moda. Não vou inventar moda. Não acredito também que seja uma boa você fazer isso. O primeiro jogo aqui, pensando em grupo, ó, o Iquique perdeu o primeiro jogo por 2-1 para o Caracas. Nesse momento que a gente conversa, Caracas e Cienciano vão se enfrentando. Se não me falha a memória, eles estão empatando, né? Acabou de começar o jogo, 7 minutos. Tô gravando depois dos jogos da Champions. E eu não sei se eu trabalharia nesse back favorito ao Galo. Acredito até numa vitória do Galo, mas vou deixar como um jogo complementar para canto ali de olho, quem sabe. A minha maior preocupação não é a qualidade não, tá? Você atleticano não venha me xingar. Não tô preocupado se o Galo é melhor ou não que o Iquique, pelo amor de Deus. A minha preocupação é qual vai ser a real importância que o Galo vai dar para a Sul-Americana esse ano. Esse é que é o problema, né? Essa é a minha preocupação. Ó, no Chile, o Deportes Iquique tá na última colocação. 5 derrotas e 6 jogos. Ó, dependendo, dá até pra pensar nesse handicap asiático. Menos 1,25 do Galo pra vencer por 2 gols de diferença. O que me impede de fazer isso, de entrar com esse dinheiro nesse mercado? Primeiro, não ter método. E eu não faço coisa sem método hoje em dia, graças a Deus, né? E não sei se o Galo vai dar tanta importância para essa competição. O Vitória, eu já acho que vai dar mais importância. O Vitória empatou o primeiro jogo dentro de casa contra o Universitar Católica do Equador, teve um cartão vermelho, a Universidade Católica do Equador, mas enfrenta um time chatíssimo, né? O Defensa sempre foi um time muito agressivo de contra-ataque na Argentina. Não sei como é que tá hoje em dia, posso até confirmar aqui. Realmente não faz tempo que eu não vejo jogos do Defensa. Ó, nesse momento, 14ª colocação, campanha mediana, 5 derrotas, 5 vitórias. Dentro de casa, 2 vitórias, 1 derrota. Não, 2 vitórias, 2 derrotas. Né? Aí não dá nem pra criar uma expectativa de jogo tão over, né? Que venceu 2, perdeu 2, saldo 0. É um jogo complementar, vai. E toma cuidado porque pode ser um jogo com uma liquidez baixíssima. Eu vou deixar listado aqui embaixo outros jogos complementares. Você pode ficar de olho aqui no Bucaramanga visitando o Racing muito forte, pode ser um bom jogo para ficar de olho no back favorito. Toma cuidado com essa quantidade de jogos ao mesmo tempo na parte da tarde e eu vejo você amanhã, fechou? Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e te espero aqui às 7 amanhã.